Vamos lá. Sem ansiedade pela notícia do fim da aula. Aguarde até lá. Então, como eu falei, a gente vai conversar hoje sobre a implementação do sistema de arquivos. Esqueçam essa ansiedade sobre a novidade que vai ter no fim da aula, porque é um assunto. Eu, eu não diria que é um assunto difícil, tá? Mas é um pouco mais complexo do que o que a gente viu em relação ao sistema de arquivos do ponto de vista do usuário, tá certo? Porque do ponto de vista do usuário, muitas coisas a gente, como usuário, já sabe, né? E aqui a gente vai conversar um pouquinho sobre as estruturas internas do sistema operacional para oferecer esse sistema de arquivos para os usuários, ok? Então, a gente vai tratar de questões como, por exemplo, como é que os arquivos, eles são dispostos no disco? De que forma? Né? Quais são as estruturas de dados que a gente usa para manter informações sobre os arquivos, sobre os diretórios, tá? Para quem não assistiu a aula passada, a gente tem vários tipos de arquivos, né? Tem basicamente três tipos de arquivos. Tem os arquivos regulares, os arquivos que são diretórios, os diretórios também são arquivos, e a gente tem os arquivos de dispositivo, que representam dispositivos de entrada e saída, tá? E aí, quais são as estruturas de dados que a gente usa internamente para guardar informações sobre os arquivos e os diretórios? Como é que é a organização lógica dos discos, né? A gente tem uma noção do que é um disco, mas quando a gente tem um disco lá no computador da gente, ele tem que ter alguma organização lógica para que ele consiga ser lido da forma correta. Como é essa organização? De que forma a gente pode compartilhar arquivos entre vários usuários, de forma simples e transparente, que fique fácil do usuário localizar aquele arquivo. E também como é que a gente consegue aumentar o nível de confiabilidade do sistema de arquivos, porque para que as operações sejam feitas no disco, várias alterações em várias estruturas de dados são feitas, e se uma falha ocorrer, a gente pode ter um disco que fica no estado inconsistente, né? Para quem já pagou o banco de dados, já deve ter estudado bastante sobre esses problemas de inconsistência que podem ocorrer nos dados quando a gente tem falhas, né? Por exemplo, falha de energia, tá? Então, a gente vai ver, esses são os assuntos da aula de hoje, tá? Então, vamos começar. Só para a gente revisar, isso que foi também assunto da aula passada, a gente está falando de dispositivos de entrada e saída que armazenam arquivos, né? A gente tem um arquivo que é uma abstração do próprio sistema operacional, né? Que o próprio sistema operacional criou para que a gente consiga manter de forma organizada dados guardados nos discos, tá? E a gente vai enxergar os discos como uma sequência de blocos, tá? Uma sequência de blocos de tamanho fixo, como se fosse uma pilha de blocos, né? E aí a gente consegue fazer operações no disco de ler e escrever blocos, e esses arquivos, os arquivos nada mais são do que um conjunto de blocos que estão no disco, mas nesses blocos estão escritos os dados do arquivo, né, as informações que a gente quer manter naqueles arquivos. E a gente também tem, isso aqui tudo foi assunto da aula passada, operações sobre os arquivos, como ler, escrever, abrir, fechar, renomear, deletar e outras operações sobre os discos que quem já desenvolveu algum programa que lê e escreve e cria arquivos, está bem familiarizado com essas operações. Todas as operações sobre arquivos são chamadas de sistema, né? Então, geralmente chamadas de sistema bloqueante, e esses dispositivos de entrada e saída que mantêm esses arquivos, eles podem ter tecnologias diferentes. Atualmente, os discos magnéticos e de estado sólido são as tecnologias de disco que estão mais em uso, né? Especialmente os discos de estado sólido estão cada vez ganhando mais espaço. Eles são bem mais rápidos, porque eles não têm a característica mecânica que os discos magnéticos têm, né, de ter que rotacionar um cilindro, de ter que posicionar um cabeçote para poder fazer a leitura no bloco específico do disco. Então, a gente vai considerar aqui que o disco é uma sequência de blocos, tá? E vai tentar esquecer um pouco qual é a tecnologia específica do dispositivo de entrada e saída disco que a gente está usando, ok?
Então, a primeira coisa que a gente pode pensar é como é que a gente associa, como é que esses blocos de um arquivo, como é que eles vão ficar dispostos no disco, né? Porque a gente está enxergando o disco como uma sequência de blocos, e aí, na verdade, um arquivo seria uma sequência também de blocos, né? Mas como é que eles estão dispostos no disco, né? Tem duas formas que a gente pode considerar para realizar essa alocação de blocos do disco para arquivos. Uma forma é uma alocação contígua. Então, se eu tiver um arquivo, sei lá, de 200K, 200 kilobytes, eu teria que encontrar dentro do disco um local que tenha pelo menos 200 kilobytes de dados, né? Suficientes para armazenar meu arquivo. Vamos supor que esses 200 kilobytes de, sei lá, 10 blocos. E aí eu teria que encontrar um arquivo, um lugar naquele disco, naquele dispositivo que tenha 10 blocos contíguos para armazenar esse meu arquivo. Tá? Já a alocação por lista encadeada é uma alocação em que os blocos do arquivo eles estão dispersos no disco em locais diferentes e a gente precisa manter uma lista encadeada para apontar, né, para qual é o primeiro bloco, para indicar qual é o primeiro bloco, segundo bloco e assim sucessivamente. Cada uma dessas soluções, né, cada uma dessas decisões vai ter, como sempre, vantagens e desvantagens, tá? Que a gente precisa entender um pouquinho. Vamos conversar um pouquinho sobre a alocação contígua, só para ficar mais claro. Aqui a gente tem um exemplo, que foi inclusive retirado do livro. Aqui é nossa tira de blocos, tá? Do disco. A gente tem nesse disco já um arquivo A, que tem 4 blocos, note que são contíguos, né? Os blocos de arquivo estão aqui contíguos. Depois a gente tem um arquivo B com 3 blocos, arquivo C com 6, e assim a gente vai tendo vários arquivos, tá? Essas areazinhas sombreadas aqui são os arquivos, elas têm intensidade de cinza diferente, só para a gente ver onde é que começa e termina cada arquivo. E aqui branquinho, aqui o disco, a partir daqui, está livre, tá? Aí, vamos supor que esse arquivo D aqui, ele foi apagado, ele foi removido, o usuário removeu esse arquivo. Quando esse arquivo é removido, fica esse buraco aqui, ó, no disco, tá? O arquivo F aqui, ó, também foi removido, ficou um buraco aqui no disco, tá? Se eu quiser escrever, aqui ficaram 5 blocos livres, aqui ficaram 6 blocos livres. Se eu quiser escrever um arquivo que tenha 7 blocos livres, né? Se aqui, eu não vou conseguir escrever nesse buraco aqui, nem vou escrever nesse buraco aqui. Se tiver mais espaço aqui, logo em seguida, eu vou conseguir escrever, tá? Alguém consegue enxergar um problema nesse esquema de alocar blocos para os arquivos? Se um arquivo quiser crescer, se o arquivo B quiser crescer, o que, é que vai acontecer com ele? Fragmentação. Cleiton falou fragmentação, perfeito, porque ao longo do tempo a gente vai adicionando e removendo arquivos, e aí vão ficando buracos aqui. Se a gente não tiver um novo arquivo para colocar, que seja exatamente do mesmo tamanho dos arquivos que foram removidos, então a gente vai ter uma fragmentação, né, que a gente chama de fragmentação externa, porque é uma fragmentação entre um arquivo e outro do livro. Né? A fragmentação interna depende do tamanho do bloco que a gente está usando, né? Então, se eu tenho um arquivo aqui e esses blocos têm um tamanho fixo, pode ser que nesse último bloco fique um pedacinho de espaço que eu não vou usar, porque o arquivo não precisa desse último bloco inteiro, só precisa de um pedaço desse. Então, fragmentação é um problema, outro problema é quando a gente quer crescer esse arquivo aqui, né? Então, a gente tem que achar uma outra área, a gente tem que saber exatamente o tamanho que a gente quer crescer esse arquivo, avisar para o sistema de arquivos. O sistema de arquivos tem que encontrar uma outra... Eita, tem um negócio de levantar a mão agora, né? O sistema de arquivos tem que escolher uma outra área para colocar esse arquivo e, enfim, mover esse arquivo daqui para essa outra área, tá? Marcelo queria falar alguma coisa? Não? Achei que eu vi aqui a notícia que Marcelo levantou a mão. Eu nunca tinha visto essa aqui no Meet, né? Acho que a gente tem agora aqui levantar a mão, verdade. Enfim, se quiserem falar, podem falar, tá? E aí,
Esse esquema de alocação contígua, ela tem algumas vantagens, né? A primeira é que é muito fácil de implementar, né? Para que a gente localize um arquivo, o sistema operacional só precisa guardar qual é o primeiro bloco do arquivo e o tamanho do arquivo. E a partir daí a gente sabe exatamente como é que a gente acessa cada bloco daquele arquivo. Além disso, o desempenho, tanto de leitura quanto de escrita, é muito bom, porque a gente consegue fazer, inclusive, acessos diretos, né? Dado que a gente tem o tamanho do arquivo. A gente sabe que aquele arquivo está contíguo no disco, então a gente consegue fazer um cálculo simples para descobrir qual é o bloco a ser acessado de forma direta. Tá? Então, são vantagens dessa alocação contígua. Mas a gente também tem desvantagens sobre as quais a gente já falou. A gente tem essa fragmentação externa que ocorre, tá? Além disso, a gente precisa conhecer o tamanho final do arquivo que vai ser armazenado, ou a gente precisa conhecer, quando a gente vai aumentar o arquivo, precisa saber exatamente quanto mais de espaço a gente precisa para que um novo local, né, uma nova sequência de blocos contíguos seja encontrado, o arquivo precisa ser copiado para outro lugar. Então, tem essas desvantagens, que são desvantagens muito importantes, né? A fragmentação externa, não sei se vocês chegaram a viver essa época de o disco fica todo fragmentado e a gente manda rodar uma compactação de disco, que é exatamente o sistema operacional tentando colocar os arquivos mais próximos para reduzir a fragmentação, de forma que no final do disco surja mais espaço para que a gente consiga usar o disco para outros arquivos, né? Porque a fragmentação externa, ela vai manter um monte de blocos, algumas sequências pequenas de blocos entre um arquivo e outro, mas a soma desses blocos livres pode até ser uma quantidade grande de blocos, mas a gente não consegue usar esses blocos, porque como a gente tem que fazer uma alocação contígua, a gente precisaria de arquivos muito pequenininhos para usar aqueles pedaços, né? Então, essa compactação que podia ajudar a resolver o problema, ela é muito cara, não é algo que o usuário vai poder fazer todos os dias, por exemplo, ela é uma operação cara, tá? Apesar desse esquema de alocação ter algumas vantagens, né, para sistemas de propósito geral, ela não é mais usada, né, não faz muito sentido a gente com discos tão grandes como a gente tem agora, especialmente quando a gente tem um sistema que os usuários têm o poder de criar e de remover e de modificar arquivos à vontade, né? Isso aqui seria uma solução que não é muito adequada, mas ela é uma solução que até hoje ela é adequada para quando a gente fala em outros tipos de dispositivo de armazenamento, como CD, DVD, Blu-ray, porque nesses outros tipos, especialmente os que são só de escrita, né? Essa questão de você ter que conhecer o tamanho final do arquivo, a gente já conhece, que a gente vai ter um arquivo que vai precisar, já existe esse arquivo em algum outro local e ele vai ser copiado para esse dispositivo. A questão da fragmentação externa não vai existir, porque uma vez que a gente escreve o dado lá, ele vai ficar, né, a gente não vai precisar ficar modificando esses arquivos que estão lá, então isso ainda é uma técnica usada para esses dispositivos, tá? O outro esquema que a gente conversou é a gente não ter esses blocos contíguos, né, para o arquivo, tá? Esses blocos podem estar dispersos no disco e a gente vai precisar de um espaço em cada bloco, como aqui nessa figura, para apontar para o próximo bloco que tem esse arquivo, desse arquivo, né? Então, a gente só precisa manter o primeiro bloco para cada arquivo do sistema de arquivos, o sistema operacional precisa manter qual é o número do primeiro bloco do arquivo, mas a partir desse primeiro bloco, essa lista encadeada que tem no próprio bloco do disco, né? Esse bloco aqui é um bloco físico do disco. E aí o sistema operacional mantém a informação de quem é esse primeiro bloco. Quando eu leio esse primeiro bloco, a primeira palavra aqui desse bloco, ela vai dizer qual é o próximo bloco físico do disco que contém o próximo bloco desse arquivo. Tá? E assim, cada bloco do arquivo vai reservar essa primeira palavra aqui e usar como um apontador para o próximo bloco do arquivo. Tá?
E aí o sistema operacional só precisa manter um ponteiro para o primeiro bloco. Oi. Quer falar não, Amanda? Foi... Não, né? Então, quais são as vantagens e as desvantagens de um esquema desse, né? Vocês conseguem enxergar, assim, já, só olhando, assim, esse esquema, que vantagens ele teria? Beleza, amor. Uma vantagem é que aquela fragmentação externa ela não vai mais existir, concorda? Porque agora qualquer bloco que tiver livre eu posso usar da maneira para qualquer arquivo do meu sistema de arquivos. Né? Não tem mais aquela ideia de que tem que ter blocos contíguos. Tá? Então, o problema da fragmentação externa foi resolvido. Tá? Mas aqui também não é tão difícil de ser mantido, né? Porque a gente só precisa manter o primeiro endereço do primeiro bloco do arquivo. Os demais a gente vai conseguir acompanhando essa lista encadeada que vai ter nos próprios blocos do arquivo, tá? Mas essa técnica tem algumas desvantagens, né? Uma desvantagem é que é muito lento, tá? Então, por exemplo, esse arquivo aqui tem 5 blocos, tá? Para a gente ler esse último bloco do arquivo, a gente precisa ler todos os 4 blocos que vêm antes para poder recuperar aqui nesse quarto bloco quem é o endereço desse quinto bloco, tá? Então, se a gente tiver arquivos muito grandes, você ter que ler o arquivo de forma sequencial, dessa forma, para poder chegar onde você quer, é muito lento, né? Lembre que a gente está falando aqui de leituras de disco, né? Nem de memória tá? Uma outra desvantagem é que, não sei se vocês já perceberam, mas nos sistemas operacionais, quase todos os tamanhos que são escolhidos são sempre potências de 2, né? Porque operar sobre potências de 2 é muito mais fácil, inclusive porque tem shifts que você faz, é muito mais rápido também. E aí, muitos programas, né, eles leem blocos que são potências de 2. Tá? Quando a gente, o bloco também dos discos, tipicamente também são potências de 2, tá? Mas quando a gente usa um pedaço do bloco aqui para manter informação sobre o arquivo, como a gente está fazendo aqui, então o resto do bloco que fica útil para os dados, ele deixa de ser uma potência de 2, né? Passa a ser algum outro tamanho aqui. E aí, se você tem programas que leem blocos de tamanho fixo, que são uma potência de 2, muito provavelmente o que vai acontecer é que o sistema operacional vai ter que ler, quando chega o pedido para ler, sei lá, um bloco de 4K, e esse bloco aqui era de 4K, mas eu usei aqui, sei lá, 2 bytes aqui, por exemplo, para, sei lá, 4 bytes aqui eu usei para manter o endereço do próximo bloco. Então, o que sobrou aqui foram 4K menos 4 bytes, né? E aí eu vou precisar ler esse segundo bloco e pegar os 4 bytes iniciais aqui de dados para poder completar o meu bloco que eu queria ler do meu arquivo. Né? Isso é algo trabalhoso, que torna ainda mais lenta, tanto a leitura quanto a escrita, tá? E é uma desvantagem desse esquema, tá? De lista encadeada. Mas, esse esquema de lista encadeada, ele pode ser melhorado, tá? Vocês têm alguma ideia de como é que ele pode ser melhorado? A gente pode resolver todos os problemas dele fazendo uma pequena mudança. Alguém tem alguma ideia? Vou dar só uma dica. Essa lista aqui, encadeada, né? A gente optou aqui nessa primeira solução por manter ela em disco, né? Ela pode ser mantida em outro lugar, essa lista? O que é que vocês acham? Quase dando a resposta. A solução aqui, para melhorar esse esquema, é que essa lista encadeada, em vez de ela ficar no disco, como está aqui, ela ficaria na memória, tá? Então, os blocos do disco passariam a voltar a ser inteiramente preenchidos por dados do próprio arquivo, tá? E essa lista aqui, ela passaria a ficar na memória.
Tá? Dessa forma, a gente não tem mais a fragmentação externa que a gente tinha antes, né, que isso aí já foi resolvido pela própria lista encadeada, independente de estar no disco ou na memória. A gente mantém também a simplicidade, porque a gente só precisa manter, a gente continua só precisando manter um apontador para o primeiro bloco, tá? Mas, quando essa lista encadeada fica na memória, o acesso, mesmo sendo sequencial, né, porque eu vou ter que ler a lista toda, se eu quero ler o milésimo bloco de um arquivo, eu vou ter que ler essa lista toda, mas essa leitura vai ser uma leitura feita em memória, né, então isso vai ser muito mais rápido do que ler 1000 blocos do disco até chegar no milésimo, tá? E os blocos voltam a ser uma potência de 2, tá? Esse esquema de alocação, não sei se vocês já ouviram falar, mantém essa tabela dessas listas encadeadas na memória, tá? E essa tabela se chama tabela FAT, tá? De File Allocation Table. Essa tabela FAT é um esquema que foi usado, acho que ainda é talvez, pelo Windows, tá? E por outros sistemas operacionais. Então, como é que ela funciona, tá? A gente mantém aqui a tabela FAT, isso, FAT 32, 16. Nessa tabela aqui, a gente mantém uma entrada para cada bloco do disco, tá? E aí a gente vai ter outras tabelas do sistema operacional que vão indicar para cada arquivo qual é o primeiro bloco, tá? Então, vai ter apontadores aqui para essa tabela. Então, se eu tenho um processo que abriu um certo arquivo, né, eu preciso saber onde é que está o primeiro bloco desse arquivo, vai ter outra tabela, provavelmente, que vai indicar onde é que está esse primeiro bloco, e aí, com essa informação, a gente começa a ler essa tabela FAT, tá? Nessa tabela aqui, por exemplo, eu quero ler o arquivo A, então eu descobri que o primeiro bloco desse arquivo é o 4, tá? Então eu venho aqui e vejo, o próximo bloco desse arquivo é o 7. Próximo bloco é o 7, venho aqui no 7. O próximo bloco é o 2. No 2. Próximo bloco é o 10. Venho no 10. Próximo bloco é o 12. Aí venho no 12. Menos 1. Isso aqui é um caractere especial para dizer que tem alguma coisa aqui do arquivo A aqui nesse 12, mas é o último bloco do arquivo. Tá? E assim a gente consegue ler todo o arquivo. Então, mesmo que eu consiga mesmo que eu queira ler o bloco 100, então eu precisaria andar nessa tabela aqui 100 vezes até chegar no bloco 100, certo? A principal desvantagem dessa lista encadeada em memória, né, da tabela FAT, é que ela precisa estar toda na memória. Então, como ela precisa estar toda na memória, muitas vezes isso não escala, né? Se a gente tiver, por exemplo, um disco de 1 TB, especialmente para os discos grandes, tá? Antigamente, quando os discos eram muito pequenos, isso até era usado com bom desempenho, mas agora com discos grandes, um disco de 1 TB, por exemplo, a gente precisaria, se os blocos forem de 1K, por exemplo, a gente precisaria de 4 GB para manter essa tabela na memória, tá? Com blocos de 4K, a gente ainda precisaria de 1 GB, né? Então, não faz muito sentido que a gente tenha 1 GB só para manter uma tabela dessa, fora de todas as outras estruturas do sistema operacional que precisam ser mantidas. Tá? Então, isso é uma grande desvantagem desse sistema. E aí, os sistemas Unix e Linux, né, todos os sistemas que são baseados no Unix, eles têm uma forma diferente de realizar esse acompanhamento, né, de que blocos do disco, quais são os blocos do disco que contêm os dados de um arquivo, né, em que sequência, tá? No Unix e Linux e também no Windows NT já passou para uma arquitetura semelhante a essa, e alguns Windows mais novos, versões mais novas de Windows já passaram para uma versão semelhante a essa aqui, tá? Cada arquivo vai estar associado a uma estrutura de dados que é chamada de inode, tá? É como se fosse o índice de um arquivo. Cada arquivo tem um índice, e esse índice é uma estrutura que a gente chama de inode, tá? Nessa estrutura de dados, a gente mantém atributos daquele arquivo e a gente mantém quais são os blocos daquele arquivo. Qual é o primeiro bloco, o segundo bloco?
E aqui é o número do bloco, né? O número do bloco 0, desse arquivo, do bloco 1, do bloco 2, até um certo número aqui limite, tá? Quando chega nesse número limite, se o arquivo tiver, aqui nesse caso aqui desse exemplo, são 8 blocos, tá? Se o arquivo tiver um tamanho de mais de 8 blocos, então esse inode apontaria para um outro bloco de disco, né? Aqui a gente precisaria fazer uma leitura de disco para recuperar esses endereços, e nesse bloco de disco vai ter os endereços de outros blocos, dos próximos blocos com os dados desse arquivo específico, tá? A grande vantagem desse esquema é que apenas o inode dos arquivos que estão abertos precisam ser mantidos na memória. E aí a gente reduz drasticamente a quantidade de memória que a gente precisa reservar para manter essas informações. Os outros inodes, eles vão ficar no disco, tá? E aí, por exemplo, se a gente tiver arquivos abertos, inclusive se a gente, como eu já falei antes, né, os sistemas operacionais, o sistema operacional, ele define um limite para várias coisas que a gente pode fazer no sistema operacional. Um dos limites que ele define é o número máximo de arquivos que a gente pode manter aberto. Então, se o sistema operacional define, por exemplo, que são arquivos no máximo que podem estar abertos nesse sistema, e que o tamanho dessa estrutura de inode é n, então o máximo de memória que eu vou precisar usar para ter essas informações desses arquivos é kn bytes, né? Então isso provavelmente é bem menor do que a tabela FAT, então é bem mais factível de manter essas informações em memória, tá? Uma coisa que a gente já falou aqui, né, que se o arquivo for muito grande, ultrapassar esse número fixo de blocos que já tem dentro do inode, né, existe a possibilidade de você ter ponteiros para blocos do disco. E nesses blocos do disco, quando você traz para a memória, eles vão ter os ponteiros para os outros blocos que compõem esse arquivo, tá? E aí a gente consegue seguir a leitura do arquivo de forma que a gente precisa fazer uma leitura de disco aqui, mas aí nesse novo bloco de disco vão existir vários apontadores para outros blocos de disco do arquivo, tá? O acesso vai ser direto, né? Se a gente quiser acessar o milésimo bloco desse arquivo, a gente simplesmente tem que chegar aqui na milésima entrada aqui de endereço, né? Que não vai estar aqui, provavelmente, vai estar depois de realizar alguma leitura de bloco de disco. Só para a gente ter um gostinho assim de como é na prática, né? No Linux, o inode é assim. Essa parte aqui, que eu estou circulando aqui com o mouse, é um inode típico do Linux, tá? Ele vai ter informações sobre o arquivo, né? A gente vai falar já já sobre esse contador de ligações, tá? Se é um arquivo executável, se não é, quem é o usuário dono, de que grupo a que grupo esse usuário pertence, qual o tamanho do arquivo, quais foram os horários de modificação. E aí vai ter endereços para os 12 primeiros blocos, tá? Como se aqui a gente tivesse do 0 até o 11º, dentro do próprio inode, tá? E aí, depois a gente tem mais 3 endereços de blocos, que a gente chama, que é o indireto simples, indireto duplo e indireto triplo. O que é que vai acontecer aqui? No indireto simples, a gente tem um endereço de um bloco, que quando ele vai ser lido, ele já contém endereços de outros blocos desse arquivo, tá? Se isso aqui for preenchido, o arquivo é muito grande, isso aqui não foi suficiente, o arquivo ainda precisa de mais blocos, a gente vai começar a usar o indireto duplo. Então, no indireto duplo, por que é indireto duplo? Porque eu vou precisar fazer 2 leituras no disco para poder recuperar os endereços dos próximos blocos do arquivo. Então, eu vou precisar ler esse bloco aqui, ele ainda não tem endereços de blocos do arquivo, ele tem endereços de outros blocos que contêm endereços dos blocos do arquivo, tá? Então, com isso, a gente vai conseguindo, cada vez mais, manter informações sobre arquivos cada vez maiores, tá? Se isso aqui não for suficiente ainda, a gente vai ter ainda esse indireto triplo, que é quando a gente precisa ler 3 blocos do disco para poder chegar em endereços de bloco do arquivo, tá? Então, imagine que
a quantidade de endereços de blocos que a gente pode ter aqui, né? Então, a gente consegue chegar em tamanhos de arquivos muito grandes, mas a gente não precisa manter tanta coisa na memória, ok? A gente só precisa manter essa informação aqui e ir lendo do disco o que for preciso, quando for necessário, ok? Beleza até aqui? Se vocês não falarem nada, eu vou seguindo, certo? Então, mais ou menos. Tem alguma dúvida específica que quer tirar? Vocês me interrompam, tá? Aqui, agora, a gente vai começar a falar sobre o esquema do sistema de arquivos, tá? Como é que é a organização lógica do disco, para que o sistema de arquivos consiga acessar esses arquivos de forma eficiente, tá? Os discos, independente de ser disco magnético ou de estado sólido, né, eles podem ser divididos em uma ou mais partições. Acho que vocês, se foram instalar, muita gente tem instalado o Windows e o Linux, né, então são duas partições diferentes, tá? Os discos, essas partições, elas são independentes umas das outras, tá? Elas seguem, cada partição dessa vai seguir um esquema diferente, tá? Então, uma partição, o Windows, ela tem uma organização interna que é diferente de uma partição XT3 do Linux, por exemplo, tá? A organização interna muda, tá? Quando a gente olha o disco de longe, o primeiro setor zero é o MBR, que é usado para inicialização. Aqui acho que é mais fácil a gente ver. A gente vê um disco de longe, assim, o primeiro setor sempre vai ser o MBR. Aqui tem a informação sobre como é que a gente vai inicializar o sistema. Vai indicar qual é a partição ativa. De todas essas partições que a gente tem no disco, qual é a partição que está ativa, tá? E aí a BIOS vai descobrir qual é a partição que está ativa, e o primeiro bloco de todas as partições vai ser um bloco de inicialização, e aí vai ser a execução que estava executando, a BIOS estava executando a MBR, vai direcionar a sua execução para a inicialização de cada partição que está ativa, da partição que está ativa, tá? Aí, em seguida, aqui nesse disco, depois do MBR, tem a tabela de partições, que vai indicar quais são as partições que tem, qual é o tipo da partição, qual é o tamanho, tá? E depois vem as partições em si, né? A gente pode agora colocar uma lupa em uma partição específica, tá? Essa partição específica aqui que a gente colocou uma lupa, ela é mais parecida com uma partição do Unix, né, mas também do Windows NT, ou os mais novos, porque a gente já vê informações aqui sobre iNotes, tá? Então, a partição, quando a gente olha uma partição, ela sempre vai ter esse bloco de inicialização, que é, se essa partição for ativa, né, for a partição ativa, quando a gente instala mais de um sistema operacional no computador, então a gente precisa de várias partições, uma partição para cada sistema, né? E aí a gente tem uns programinhas, antigamente era o Groove, eu acho, não sei agora qual é mais. Alguém sabe qual é? De você configurar a partição ativa? Era o Groove antigamente, quando eu brincava com essas coisas, eu não sei agora qual é. A gente configurava qual era a partição ativa, né? E quando o sistema inicializa, ele vai ler o MBR sabe qual é a partição que está ativa, e você vai inicializar aquele sistema operacional executando esse bloco de inicialização. Tá? Em seguida vem um super bloco com informações como metadados aqui dessa própria partição. Então, qual é o tipo? O Cleiton está dizendo que é o Groove 2, ainda informações sobre qual é o tipo dessa partição, qual é o tamanho, enfim, informações como metadados da própria partição, tá? Aqui seguem estruturas de dados que vão informar quais são os blocos desse disco que ainda estão livres. Ou que estão ocupados, ou que estão livres. Isso vai depender de como é que o sistema operacional gerencia isso, tá? Mas é uma parte do disco que vai manter essa informação. Tá, aqui no superbloco a gente sabe onde é que cada parte dessa começa, tá? Então, aqui no superbloco a gente consegue descobrir
onde é que estão as informações para gerenciamento de espaço livre, onde é que estão as informações de como é que são os dados, arquivos e diretórios do sistema, né? Depois desses dados aqui de espaço livre, existe uma parte do disco que guarda os inodes, tá? Então, existe aqui uma quantidade de inodes aqui, que vão ficar aqui, alguns estão livres, outros estão, na verdade, os inodes ficam aqui, e aí o sistema operacional, quando quer acessar um inode, já sabe exatamente onde vir para localizar esses inodes, tá? Também tem o diretório raiz, que ele fica numa área reservada, porque toda vez que a gente vai ler um arquivo, ou um diretório, né, que é um arquivo também, a gente vai ter que começar sempre do diretório raiz, tá? Então, a gente vai ler o diretório raiz, vai lendo os diretórios todos até chegar naquele arquivo. Então, como a busca sempre começa do raiz, a gente precisa saber onde é bom já ter informação sobre o diretório raiz. E aqui, enfim, vem os dados dos arquivos, tá? Isso é só um exemplo de como é essa organização, claro que de sistema para sistema, de versão para versão, isso pode mudar, tá bom? E aí vamos falar um pouquinho sobre esses diretórios. O objetivo dos diretórios, foi alguém que falou alguma coisa? Não, foi outro lugar. Professora, Oh. fui eu. E o GPT? GPT, não faço nem ideia do que seja. É porque GPT, assim, diz aí. antigamente, quando a gente ia instalar o Windows, os computadores mais antigos, né? A gente Hum, escolhia o MBR para colocar, para gravar a ISO no pendrive. Hoje em dia a ah, gente grava GPT em GPT. um GPT, certo. Vou É. anotar aqui para pesquisar, não sei não do que se trata o GPT. Deixa eu anotar aqui. O MBR é Master Boot Record, né, como a gente viu, e ele representa um padrão mais antigo, olha aí. E não permite que o usuário faça mais do que 4 partições primárias. Já o GPT é um sigla para GUID, né, Partition Table, é um padrão mais recente, e diferente do MBR, é possível criar até 128 partições lá no seu disco. Então, é como se fosse o MBR novo, né? O MBR moderno. É o GPT. Beleza? Bom saber. E aí vocês conseguem criar 128 partições. Eu não consigo nem imaginar, 128 sistemas operacionais diferentes no disco, 128 partições diferentes no seu computador. Mas enfim. Beleza? Seguindo. Implementação dos diretórios. Os diretórios existem basicamente para que a gente, como usuário, consiga organizar, né, ter uma organização lógica dos nossos arquivos, tá? Então, a principal função do diretório no sistema operacional vai ser mapear o nome do arquivo para os seus dados. Então, é através desse caminhamento, nessa árvore de diretórios, que a gente consegue, a partir do nome de um arquivo, chegar em quais são exatamente os blocos do disco que contém as informações daquele arquivo, tá? Então, quando a gente tem um nome de arquivo, o sistema operacional precisa ir navegando nessa estrutura de diretórios até que localiza a inode do arquivo que a gente quer ler, a partir daquele inode, ou localiza o endereço do primeiro bloco, se for a locação contígua, ou localiza o número do primeiro bloco, se for lá na FAT, né, na tabela FAT, tá? Então, através desses diretórios, a gente chega ou no primeiro bloco do disco direto para a locação contígua, ou no primeiro bloco, se for uma tabela FAT, ou no endereço do inode, né, que vai representar aquele arquivo, e a partir dali a gente vai conseguir ler os blocos daquele arquivo, tá?
Mas um diretório, ele é um arquivo como outro qualquer, tá? Ele é um arquivo, inclusive a gente consegue ler um diretório, a gente provavelmente não consegue ler ele inteiro, acho que eu não vou conseguir. Vocês estão vendo só a tabela, vocês não estão vendo meu terminal não, então? Acho que não dá para ver não. Não, Não, não. só. Deixa para lá. Vocês próprios podem fazer esse experimento aí. Vocês podem usar um editor de texto para ler um diretório. E aí vocês vão ver que vai aparecer os nomes de cada arquivo lá no seu diretório. Não necessariamente que o diretório vai ser um arquivo texto que contém só os nomes dos arquivos ou dos diretórios que estão dentro daquele diretório, tá? Mas o diretório, ele na verdade é uma sequência de entradas, tá? E o projetista do sistema operacional é que define como são essas entradas de diretório. Então, por exemplo, a gente pode ter entradas de tamanho variável, que a gente tem o nome quer dizer, não, o tamanho aqui não importa. A gente pode ter entradas, um VI, Clayton, você pode fazer VI, o nome do diretório, aí você vai ver as entradas que tem lá, mas você não vai ver todos os dados, não. Então, a gente tem jogos, aqui a gente está mantendo na entrada do próprio diretório já os atributos, tá? Então, a gente tem o nome do arquivo ou do diretório que está lá dentro e os atributos já juntos. Aqui, essa outra opção, a gente mantém que é usada quando a gente usa inodes, tá? Os atributos, como vocês já viram, fica nos inodes. E aí, aqui na entrada, a gente mantém só o nome do arquivo e o endereço do inode, ou o número do inode, depende de como é que está organizado, tá certo? E dentro do inode é que a gente mantém os atributos. Os atributos dos arquivos, só para vocês relembrarem, aqui a gente viu alguns, tá? Quando a gente viu esse exemplo aqui. São esses atributos que a gente consegue muitas vezes ver do arquivo, né? Quando você faz um ls, menos LA, a gente já vê um monte de coisa. Quem é o dono, qual é o modo de uso, aquelas proteções, aqueles bits de proteção, quem consegue ler, quem consegue escrever, se pode ser executado ou não, qual é o tamanho do arquivo, o horário da última modificação, data de criação, coisas desse tipo. São todas essas informações que eu falei são atributos do arquivo, tá certo? E esses atributos são mantidos nos inodes, quando a gente está falando de uma máquina que usa inodes, ou em outra estrutura de dados, dependendo de como é o sistema operacional, ou eles ficam aqui dentro da própria entrada do diretório. E aí, uma questão que é interessante, né, da gente tratar aqui, é que os nomes dos arquivos, ao longo do tempo, eles foram mudando, tá? Os sistemas bem antigos, os nomes dos arquivos, eles tinham que necessariamente ter uma certa quantidade de caracteres. Agora não, a gente tem que lidar com nomes que são variáveis. E aí, se fosse variável de 1 a 8 caracteres, ótimo, a gente mantém um espaço reservado de 8 caracteres para os nomes. Mas, na verdade, o limite máximo tem crescido para esses nomes de arquivos, né? Então, sei lá, a gente pode ter 255 caracteres, 256 caracteres para o nome do arquivo. E, claro, que muitas vezes, a gente não vai usar esse nome todo, né? Então, se, por exemplo, se a gente mantém esses nomes aqui, se a gente reserva aqui 256 espaço para 256 caracteres, talvez seja muito espaço perdido, né? Porque nem todos os nomes de arquivos vão usar todos, tá? Então, assim, é só para a gente ter uma noção do nível de detalhe que um projetista de um sistema operacional tem que lidar, né? E aí, para resolver esse problema dos nomes, tem duas soluções. Uma solução é que a entrada o nome faz parte da entrada do arquivo, né? A gente viu que aqui a gente tem entrada de arquivo. E a entrada do arquivo é variável, tá? Aqui nesse exemplo aqui, os atributos estão aqui, mas esses atributos poderiam estar lá no inode, tá? E aí, aqui na entrada do arquivo, pode ter alguma coisa ainda de controle. E o nome do arquivo, terminando com um caractere especial. Depois, o próximo arquivo. Aqui pode ter uma fragmentação interna, tá? Porque eu quero guardar isso, eu não quero que essa próxima entrada aqui comece, por exemplo, na mesma palavra, na mesma página, né? Lembra que também
É bom que os blocos do disco sejam múltiplos das próprias páginas da memória, porque a gente está sempre trazendo páginas da memória para o disco. Então, eu não quero que para pegar informações sobre essa entrada aqui, segunda, eu não quero precisar trazer a página anterior, quero começar numa página nova. Então, posso ter fragmentação interna aqui no nível de página, tá? E aí, eu vou ter esses tamanhos variáveis. Uma desvantagem daqui é que se o arquivo for removido ou o nome mudar, a gente pode ter problemas aqui. O nome aumentou, o nome diminuiu, vou ter uma fragmentação interna cada vez maior. O nome aumentou, eu vou ter que pegar essa entrada aqui e colocar em outro lugar, né? Porque aqui eu não vou conseguir crescer, já tem a segunda entrada, enfim. Tem esses problemas, tá? Se o nome for muito grande, vai ter uma falta de página. Isso é um problema que vai acontecer com qualquer nome. E a outra, qualquer solução, aliás. Então, aqui é uma solução em que essa entrada aqui de cada arquivo, ela já contém o nome do arquivo dentro dela. Então, essas entradas, elas têm tamanho variável, porque o tamanho dessa entrada depende do tamanho do nome do arquivo. Então, para eu conseguir ler isso aqui, eu preciso, eu sei, lá na informação do diretório, né, eu tenho onde é que começa, né, a informação dessa entrada, aí eu vejo qual é o tamanho dessa entrada aqui toda, para poder saber onde é que vai terminar. E aqui, quando eu começo a ler o nome do arquivo, quando eu chegar no caractere especial qualquer aqui, eu sei que terminou o arquivo, tá? Mas essa entrada tem tamanho diferente dessa outra entrada do arquivo, que tem tamanho diferente da outra, tá? Um arquivo, imagine que é uma coleção de registros, assim, cada registro é uma entrada do arquivo, tá? Eles têm a diferença entre um arquivo, formado em um diretório. A diferença entre um diretório e um arquivo comum, né, que seja de leitura ou executável, é que o diretório, ele é formado por registros os campos desses registros são definidos por quem está desenvolvendo esse sistema de diretórios, esse sistema de arquivos. Então, cada sistema operacional pode ter uma estrutura de dados diferente para representar esses diretórios desses arquivos, tá? Só para tentar deixar mais claro que... Aqui, nesse caso aqui, o projetista do sistema resolveu que o nome do arquivo faz parte da própria entrada do arquivo. E aí, com isso, esse registro desse arquivo aqui, cada registro, que é uma entrada do diretório, ele vai ter um tamanho diferente, porque depende do tamanho do nome do diretório, do diretório do arquivo que essa entrada representa. Tá? Aqui nessa outra solução, a gente tem os diretórios com entradas de tamanho fixo, que são basicamente um ponteiro para o nome do arquivo e os atributos do arquivo. Se a gente estiver falando de um sistema que usa inodes, a entrada do diretório é apenas um ponteiro para o nome do arquivo e a informação sobre qual é o inode associado àquele arquivo, né, do endereço do inode daquele arquivo. Tá? Em vez de atributos do arquivo, a gente teria um ponteiro para o inode do arquivo, e no inode do arquivo é onde a gente guarda os atributos. Com isso, dessa forma aqui, a gente tem entradas que são de tamanho fixo, tá? Isso aqui é a forma como é feita no Unix e no Linux, por exemplo, tá? Porque a gente tem apenas um ponteiro para onde o nome do arquivo está armazenado. E aí a gente segue esse ponteiro para poder ler o nome desse arquivo. E os atributos estão no inode, tá? Lembrando que toda essa informação está sempre no disco. A gente só traz essa informação para a memória quando a gente vai ler aquele diretório, ou só traz o inode para a memória quando a gente vai ler aquele arquivo, tá certo? E aí, quando a entrada é removida, é mais fácil gerenciar isso, de os nomes estarem em outro local do disco e a gente ter ponteiros para lá, do que quando a gente tinha aquelas entradas de tamanho variável em que o nome fazia parte da própria entrada do diretório, tá?
E aí, como é que a gente faz uma busca, né? Que eu disse que o objetivo do sistema de diretórios é permitir que a gente localize os blocos de um arquivo, né? A busca pode ser linear, por exemplo. Vamos supor que a gente quer ler esse arquivo aqui, ata1.docx, tá? Esse arquivo aqui, na verdade, o nome dele vai ser barra, vamos supor que é barra, o diretório raiz é barra docs, barra ana, barra atas, barra ata1.docx, tá? Esse é o nome do arquivo. Então, a gente começa lá no diretório raiz, vai trazer uma estrutura, vai trazer para a memória uma estrutura de dados parecida com essa. E aí a gente tem que ler, tá? A gente vai ler o primeiro arquivo da primeira entrada desse diretório. Vamos supor que está nessa ordem aqui. Aí a primeira entrada vai ser sobre o A, mas a gente não quer ele, porque a gente sabe que a gente quer docs. Então, não é essa entrada. Vamos ler a próxima entrada do diretório. B, não é. A gente quer docs. A próxima entrada foi docs. Pronto. Essa C é a entrada docs. A gente lê o nome, né? Aqui, lá desse docs. E recuperou agora esse outro diretório docs. Aqui a gente vai ter que fazer a mesma coisa, vai ter que ler entrada por entrada, aí vai recuperar a entrada do diretório ANA, né? Aí recuperou essa entrada. Aqui é um diretório também, chamado ANA, a gente vai fazer a mesma coisa, recuperar as entradas dos diretórios, dos diretórios ou arquivos que estão dentro desse diretório. Aí vai vir C, que é um diretório, vai vir um diretório aqui que não coloquei o nome, e vai vir o diretório atas. A atas é o que eu quero ler. E aí, eu consigo ler esse diretório. Claro que a cada diretório desse está associado a um inode, né? Então, eu só consigo chegar nos dados desse diretório porque eu estou lendo lá no inode quais são os blocos que eu preciso ler para ler esse diretório. Aí, assim, quando eu chego aqui, eu recupero o inode que está associado. Agora eu sei, quando eu leio esse diretório aqui, atas, eu sei qual é o inode que vai trazer informações sobre esse arquivo aqui, ata1.docx. E aí, quando eu leio esse inode, tá? Estou falando aqui inode porque os sistemas modernos é isso que usa, tá? É uma estrutura de dados para cada arquivo que precisa ser localizado. Aí vou agora recuperar esse inode, como vocês já viram, como a gente já viu aqui no inode, a gente vai ter todos os atributos do arquivo ata1 e depois vai ter os endereços dos blocos que contém esse arquivo. E aí eu vou conseguir ler endereço por endereço. Se eu quiser ler o arquivo todo, ou se eu quiser acessar, fazer um acesso direto, eu posso fazer um cálculo aqui para descobrir qual é o endereço do centésimo bloco do arquivo, por exemplo. Certo? Mas a leitura, para você encontrar esses blocos do arquivo, você precisa começar sempre do diretório raiz. Por isso que aqui a gente sempre tem um espaço onde está o diretório raiz já, para que esse acesso a ele seja muito rápido, porque a gente já sabe sempre exatamente onde ele está, para poder começar a busca dos arquivos ou diretórios, ok? A outra funcionalidade que o sistema de arquivos precisa oferecer é como é que a gente compartilha arquivos, tá? Não sei se vocês já usaram uma chamada de sistema chamada link e unlink no Linux, já usaram isso? A gente consegue, com essas chamadas de sistema, ligar um arquivo que está em determinado diretório a outro diretório. E aí, aos olhos dos usuários, é como se aquele arquivo tivesse em 2 diretórios diferentes. Mas esse arquivo só existe em um dos diretórios, né? Que é onde o proprietário do arquivo criou originalmente aquele arquivo. Aí vamos ver aqui esse exemplo aqui. Esse arquivo aqui, né, é um arquivo compartilhado, tá? Nesse exemplo aqui, ele originalmente, a gente tem um exemplo aqui de uma árvore, né, de diretórios e de arquivos, e a gente tem 3 usuários, usuário A, usuário B e usuário C. Esse usuário C aqui, né, esse diretório aqui é dele, esse diretório é dele, esse diretório é dele, e aqui dentro desse diretório aqui, ele criou esse arquivo. Mas ele compartilhou esse arquivo com o usuário B.
E aí, o usuário B acha que esse arquivo está no diretório dele aqui, mas, na verdade, esse arquivo está aqui. Acho que os programas que compartilham bibliotecas, né? Eles podem usar dessa funcionalidade aqui. Então, aqui, quando a gente usa essa ligação, o sistema operacional, ele tem que estar preparado para modificar as estruturas de dados dele, para que isso seja possível, né? Que B, quando o B faz uma leitura ou uma escrita nesse arquivo aqui, a partir desse diretório aqui, que seja encontrado exatamente esse arquivo aqui. E C também, que ele consiga ver exatamente esse arquivo aqui, tá? Inclusive, esses arquivos podem ter nomes diferentes, tá? Quando o B for fazer a ligação, ele pode ter escolhido um nome diferente, que ele achava mais adequado para esse arquivo, certo? E aí, como a gente pode ver, a gente chama árvore de diretórios, mas quando a gente tem links assim, isso deixa de ser uma árvore, né? Porque eu tenho um arquivo aqui que aparentemente tem 2 pais, então isso deixa de ser uma árvore, passa a ser um grafo dirigido, né? Para oferecer essa funcionalidade de compartilhamento, né, de permitir que um arquivo tenha dois ou mais pais, diretórios pais, a gente tem 2 soluções. Uma solução que é chamada de hard link, é um link rígido, assim, e outro que é um symbolic link, é um link mais simbólico. Na solução 1 de hard link, o que vai acontecer é que ambos os diretórios vão ter que apontar para a mesma estrutura de dados que representa esse arquivo. Então, lembra que aqui na entrada desse diretório do usuário C, vai ter uma entrada que representa esse arquivo aqui. Aí, nessa entrada, vai ter o nome desse arquivo e vai ter o endereço do inode, por exemplo, desse arquivo. Ou se for uma tabela FAT, vai ter o endereço do primeiro bloco desse arquivo, por exemplo. Certo? Quando a gente faz um link hard, né, um link mais rígido, aqui na entrada do diretório de B, a gente vai ter o nome, né, do arquivo, ou um apontador para o nome, dependendo de como esse negócio está implementado, e vai ter o endereço do mesmo inode que esse diretório de C aponta. Então, ambos vão apontar para a mesma estrutura de dados, ou então vai ter o endereço do primeiro bloco, se for uma tabela FAT, certo? Ambos vão apontar para a mesma estrutura, tá? A gente tem, então, um link rígido, tá? Nessa outra solução, que é um link simbólico, o que vai acontecer é que o sistema operacional é obrigado a criar um novo arquivo aqui, mas é um arquivo de um tipo especial, chamado link. E aí, nesse arquivo link, é que a gente guarda as informações do arquivo original a que ele está se referindo, certo? Aí vamos entender um pouco melhor para vocês entenderem mais por que é que a gente chama hard e simbólico, tá? Por que é hard aqui? Vamos ver esse exemplo aqui. Lá no diretório de C, nesse mesmo exemplo que a gente estava aqui, tá? Só que agora a gente vai ver aqui as entradas desses diretórios, mais especificamente. No diretório de C, a gente vai ter uma entrada para aquele arquivo que está sendo compartilhado. E lembra que a gente falou que um dos atributos aqui, que é um contador de ligações, né? Quando um arquivo é criado, não tem nenhuma ligação para esse arquivo, esse contador vai iniciar em 1, porque só tem uma ligação, esse arquivo só está ligado a um diretório pai, tá? Que é o diretório daquele usuário, de onde o usuário proprietário resolveu criar aquele arquivo, certo? Então, esse contador começa em 1. Depois que a gente fez o link, né, o usuário de C, ele resolveu compartilhar com o usuário B, tá? E aí, nesse momento que esse link foi criado, o diretório aqui de B passou a apontar para o mesmo inode que o diretório de C apontava, que representa aquele arquivo, né? O inode que está associado àquele arquivo. E dentro desse inode, esse contador, ele vai ser incrementado, porque agora esse arquivo está associado a 2 pais, né? A 2 diretórios pai, tá? Aí vamos supor, essa aqui é a parte bizarra do hard link, certo? Que eu vou falar agora. Quem criou esse arquivo aqui foi o usuário C, né? É um arquivo de C.
Um sistema que usa cotas, por exemplo, esse arquivo está usando a cota do usuário C, né? E o C foi bonzinho e compartilhou esse arquivo com o usuário B, que estava trabalhando com ele naquele momento, tá? E aí, o usuário C, ele não precisa mais desse arquivo e ele resolveu apagar esse arquivo. Quando esse arquivo vai ser apagado, o sistema operacional tem que verificar antes esse contador. Quando ele verifica que esse contador não zerou, significa que ainda existe algum diretório que está apontando para o inode associado a esse arquivo. Então, esse arquivo não vai ser apagado. Esse inode que está associado a esse arquivo não vai ficar um inode livre que vai poder ser usado, certo? Então, esse arquivo continua sendo um arquivo de C. C não vê mais esse arquivo, porque ele apagou esse arquivo, né, o usuário C. Mas esse arquivo continua sendo visto pelo usuário B e esse arquivo só vai ser apagado, de fato, quando o usuário B remover esse arquivo, deletar esse arquivo, tá? E aí a cota do usuário C continua sendo usada aqui. Claro que os sistemas modernos vão permitir que a gente mude, né, o proprietário do arquivo. Acho que isso é interessante ser feito quando isso ocorrer. Essa solução aqui é uma solução que ela é implementada por vários sistemas, tá? Na verdade, os sistemas modernos, elas implementam as duas soluções, certo? Quando a gente olha o link simbólico, né, o que, na verdade, o sistema operacional é obrigado a criar um arquivo novo, um arquivo do tipo link, e inserir informações. Inserir esse arquivo no diretório de quem está recebendo o compartilhamento, né, tem um diretório, era do proprietário, né, e aí foi criado o arquivo, esse arquivo vai ser compartilhado com o usuário B, e aí lá no diretório do usuário B, a entrada do diretório não vai apontar diretamente para o inode do arquivo que vai ser compartilhado, vai apontar para esse arquivo especial, que é do tipo link, aí esse arquivo especial é que tem a informação sobre como é que você acessa esse arquivo que você que está linkado ali, tá? Então, nesse caso, não existe aquele acréscimo do contador, de apontador lá do arquivo, né? Ele continua em 1. Quando o dono do arquivo remove aquele arquivo, como o contador fica 0, né? Só tinha, o contador era 1. Quando o dono remove o contador é 0, o arquivo vai ser apagado de fato da memória, o inode vai ficar livre, e aquele outro usuário B que tinha o arquivo compartilhado, ele não vai mais conseguir acessar o arquivo, tá? Quando ele tentar ler o arquivo, vai ocorrer o erro, né? De que o arquivo não existe mais, tá? Cada situação tem vantagens e desvantagens, e as duas situações são possíveis, e a gente, como usuário, pode escolher qual tipo de link que a gente quer criar, quando a gente precisar dessa funcionalidade. Mas a gente agora sabendo que o sistema operacional por trás lida com uma série de estruturas de dados para que essa funcionalidade seja oferecida. No link simbólico, a gente precisa de um inode extra, né? Porque aquele arquivo do tipo link que precisa existir, ele precisa do inode dele para poder ser lido. E vai ter que acessar esse inode, né? Você tem que trazer do disco esse inode, acessar esse inode antes de ler o arquivo. Então, se você está precisando de muito desempenho para ler esse arquivo, um link hard vai ser mais rápido para a leitura, tá? E quando a gente usa links em geral, o problema é do sistema de backup, muitas vezes, que não consegue reconhecer que aquilo é um link e faz várias cópias do mesmo arquivo, porque ele encontra o mesmo arquivo em vários diretórios diferentes, tá? Beleza até aqui? É muita informação, né? Já já termina, a gente vai para a última parte da aula. Então, a partir de agora, né, a gente já sabe o que? A gente já sabe como é que o arquivo, qual é a organização lógica, né, do disco, a gente já sabe como é que ele é inicializado, como é que a gente encontra o diretório de raiz, a gente já sabe como é que a gente encontra os blocos de um arquivo, né, quais são as várias formas de implementar isso, a gente já sabe que estruturas de dados a gente pode manter para conseguir ler esses arquivos de forma mais rápida e mais eficiente. E agora a gente chega num problema mais de
consistência dos dados e de confiabilidade. Tá? Em geral, tipicamente, as escritas em iNodes ou escritas na tabela FAT, por exemplo, elas são feitas imediatamente. Tá? Assim que alguma coisa muda, imediatamente esse negócio tem alta prioridade, essa atualização, certo? Porque se essa atualização não é feita, a gente pode ter um disco inconsistente, né? Blocos que a gente acha que está em uso, mas que não estão em uso, um inode que está apontando para um certo bloco, mas na verdade aquele bloco agora já está sendo usado por outro arquivo que não era aquele. Enfim, tem uma série de inconsistências que podem ocorrer devido a falhas no sistema, tá? E aí, falha mesmo do tipo falta de energia, sei lá, alguma coisa desse tipo. E aí, existem esses sistemas de arquivo que operam com registros de diário, certo? Que o ST3, por exemplo, o NTFS do Windows opera assim, os Linux mais novos operam assim, o macOS opera assim opcionalmente, que é assim, todas as escritas, todas as ações a serem realizadas pelo sistema de arquivos, elas são mantidas em um diário. Tá? E aí, quando aquela ação é realizada, isso sai do diário. Tá? Então, quando uma falha ocorre, o sistema reinicializa, já está em XT4, também vai ser assim. Quando o sistema inicializa, ele vai direto nesse diário e ele vai realizar as operações que estão lá, porque ele imagina que essas operações não foram realizadas, certo? E aí, por exemplo, se a gente quiser remover um arquivo, a gente precisa realizar 3 tarefas para remover um arquivo do sistema de arquivos, como sistema operacional, né? Primeiro, não necessariamente nessa ordem, tá? A ordem não é tão importante. Esse arquivo, a entrada desse arquivo precisa ser removida lá do diretório pai desse arquivo, né? Porque o diretório pai vai ter uma entrada para esse arquivo, que é como a gente encontra as informações desse arquivo, e essa entrada precisa ser removida, essa é uma atividade que precisa ser feita. A outra é liberar aquele inode associado àquele arquivo. Aquele inode, ele não está mais em uso, tá? A outra atividade é retornar os blocos do disco daquele arquivo para a lista de blocos livres, tá? O sistema operacional precisa manter, a gente vai falar mais sobre essas estruturas aqui de blocos livres, por exemplo, na próxima aula. Deixa eu gravar. Então, ela precisa de pelo menos que essas atividades sejam realizadas para que eu remova efetivamente um arquivo. Aí imagine que você removeu o arquivo, a entrada do arquivo lá do diretório. Aí faltou energia. Tá? Você removeu a entrada do arquivo. Quando o sistema reinicializar, esse inode ainda está em uso, esses blocos do arquivo ainda estão em uso, né? Porque essas duas atividades aqui, de liberar o inode e de liberar os blocos, nunca foram realizadas. Mas o sistema não vai saber que isso não foi realizado, né? E esse arquivo, ele não vai mais conseguir ser acessado por ninguém, porque a entrada dele já foi removida. Então, a gente não tem mais informação de como é que a gente chega nesse arquivo, quais são os blocos desse arquivo, qual é o inode desse arquivo, isso não existe mais. Então, é como se esse inode aqui, que estava associado a esse arquivo, e os blocos desse arquivo, eles vão para um purgatório aí, não sei, um lugar que ninguém consegue mais chegar lá e ele também nunca mais vai sair de lá, certo? Um limbo um barra dev, barra null, que não vai ser usado, isso é desperdício, né? Eu nem conseguirei mais usar esse inode nem esses blocos, tá? Se a falha ocorrer depois de liberar o inode, os blocos também vão continuar nessa situação, né? De que eles, de fato, eles não são mais usados, porque esse arquivo foi removido, mas eles não vão poder ser alocados a outros arquivos, são blocos perdidos do disco, tá? Então, tem uma série de falhas que podem acontecer, e aí, se essas ações aqui, né, são escritas em um diário, tá, de forma muito rápida, e quando o sistema reinicializa, ele tenta realizar essas ações de novo, então, a gente garante que esses blocos, esse inode não vai ser perdido, esses blocos não vão ser perdidos, que não vai ter nenhuma inconsistência no sistema de arquivos da gente, tá?
O importante é que essas ações que vão ser gravadas lá no diário, que elas sejam idempotentes, tá? Significa que mesmo que a gente realize várias vezes esse mesmo comando, o resultado não vai alterar nada, né? Então, por exemplo, remover um arquivo do diretório, então o nome do arquivo, remover o arquivo XPTO do diretório A, né? Se eu tentar remover um arquivo XPTO do diretório A e ele já foi removido, não tem problema, não vou fazer nada, porque o arquivo não está lá, né? É liberar um certo inode para ser um inode livre, né? Se eu já removi, se esse inode já está livre, e eu tento configurar ele como sendo livre de novo, não tem problema, né? Se eu tenho uma lista de blocos do disco, e agora eu quero levar essa lista de blocos do disco para a lista de blocos livres, né? Aqui, dependendo de como for implementado, talvez tenha problema, mas provavelmente, se esses blocos já estão na lista, não teria como colocar esses blocos em duplicata na lista, mas aqui teria que ter algum cuidado ao implementar isso. Outros sistemas também consideram transações atômicas, né? Você escreve aqui nesse diário um begin, um end, tipo coisa de banco de dados mesmo, e aí você considera que ou você realiza todas as operações para você manter a consistência, ou é como se você não tivesse realizado nenhuma, tá? Então, assim, na verdade, aqui vai mudar de implementação de um sistema para outro, tá? A questão é, o projetista do sistema operacional, ele precisa ter consciência de que falhas acontecem e que a gente precisa se preparar para elas de alguma forma, tá? E aí, essa é uma forma que tem sido usada na prática, né, esses registros em diários, para que a gente mantenha a consistência do sistema operacional, dos dados lá dentro, né, do sistema de arquivos. Ok, pessoal? Essa era a aula que eu tinha preparado para hoje, tá? Quinta-feira eu vou liberar um outro vídeo, que aí eu espero que esse outro vocês assistam rapidinho, sobre ainda gerência e otimização de sistemas de arquivos, tá? A gente vai continuar falando de detalhes, assim, mais internos, de como é que a gente gerencia o espaço em disco, como é que são os backups, como é que a gente mantém consistência, questão de performance, tá certo? Então, isso aqui fica para a aula de quinta, que eu espero que vocês não arrasem.